Como a gente chegava na escola despreocupado, tinha encontros, cada turma que eu entrava, eu tinha ali 40, 45, 35 pessoas aglomeradíssimas, porque as salas são apertadas, né? É muita mesa, cadeira, pessoa na mesma sala. Eu tinha turma de primeiro período de letras com 40 alunos, e as pessoas vindas de várias partes da cidade, a maioria de transporte público, que é outra aglomeração muito difícil de resolver, né? E chegavam, se sentavam, se tocavam, ninguém ou quase ninguém passava no banheiro para lavar a mão, né? Então, é uma coisa tão louca. Como que a gente... qual vai ser agora o dia que a gente vai voltar a fazer isso com esse nível de despreocupação, né? Então, provavelmente vamos ficar, a não ser que surja uma vacina muito eficaz e que a gente seja vacinado em massa, a gente vai ficar aí lidando com essa doença durante muito tempo, e as escolas vão ser, durante muito tempo, um lugar de muita preocupação, né? Porque, por isso, não se pode juntar tanta gente, né? Então, esse tipo de situação me parece hoje tão distante. Esses meses, 3 meses e pouco que se passaram, eu estou com uma sensação estranha sobre eles. Eu não sei se vocês, se vocês quiserem comentar aqui no chat, depois a gente conversa, todo mundo. É uma sensação distante, né? Uma sensação de que era outra vida, porque mudou tanto e eu perdi tanto vínculo com a escola. No meu caso, a instituição suspendeu o calendário e começou a fazer pesquisas que nunca tinham sido feitas. Então, pesquisas do tipo... Pesquisas do tipo... a pessoa... Quantos alunos têm acesso à internet? Né? Quantos alunos vão ter dificuldade porque não tem um equipamento mais adequado? Como que é a vida do aluno na casa dele? Porque tem irmãos, todo mundo precisando usar o mesmo computador, né, alguma coisa nesse sentido, que nunca tinham sido investigadas, né, pela instituição. Então, essa situação me deixa com uma sensação de ruptura, e foi, né, nesse sentido, uma ruptura muito, como toda ruptura, no sentido de abrupto, né, no sentido de repentino também. Então, aquelas primeiras semanas, 2 primeiras semanas, todo mundo muito aflito, um susto danado, né? Todo mundo parado, esperando para ver o que ia acontecer. E nessa primeira semana, eu acho que a maioria das pessoas não deu... Não é que a gente simplesmente não sabia viver isso, né? As pessoas agindo com aquela aflição de parar o calendário, né? Como é que eu vou parar meu planejamento, né? Meu cronograma e os trabalhos que eu tinha pedido e tal, e um senso assim um pouco, então nós vamos adiar 15 dias, né? Como se fosse uma coisa de 15 dias. E como o tempo foi passando, uma parte das escolas reagiu, né? Comprando um ambiente virtual, fazendo alguma coisa muito rápida, que nunca tinha sido pilotada, né? E disponibilizando para os professores e dizendo para os professores, pessoal, se vira aí, né? Entrem e deem suas aulas. Outra parte das escolas, principalmente as públicas, continuou com o calendário suspenso. Então, a gente pode pensar desse jeito, né? É claro que tudo que foi estudado antes da pandemia não podia imaginar que simplesmente a gente não poderia, que a escola, o prédio da escola, né? A escola como espaço, né, como lugar, ia ser interditada, né? Eu não conheço nenhum trabalho sobre educação e tecnologia em que os pesquisadores aventaram a possibilidade de que o prédio da escola fosse interditado, ninguém pudesse voltar lá, e aí você teria que transformar a escola num avatar. Isso é só em ficção científica, a gente podia ter imaginado só na ficção. E nem assim. É verdade. Né? Então, é claro que essa radicalidade toda não estava no script. Agora, muita gente tentou propor, né, situações interessantes de ensino e aprendizagem usando tecnologia, coisas que funcionavam legal, que podiam ensinar melhor alguma coisa,
né, algum tipo de conteúdo que podia ser levado para a tecnologia digital, para algum aplicativo, para algum programa, sei lá, que dava um bom resultado. Isso teve muito, né? Se a gente fosse tentar contar, é muito pesquisador. Aqui deve ter várias pessoas aqui devem Sim. ter feito pesquisas de mestrado, de doutorado, o que for, que contavam alguma coisa. Hoje eu estava lendo um trabalho de uma professora que vai defender o mestrado, falando do uso de podcasts, por exemplo. O trabalho dela foi Sim. escrito antes da pandemia, por acaso ela vai defender durante a pandemia. Mas o uso de podcasts no ensino para formar leitores é o trabalho dela. Aí, anteontem, eu fui numa banca que ela falava do uso de Google Docs para escrita colaborativa na formação dos estudantes de ensino médio na disciplina de língua inglesa. Esse tipo de coisa é infinito, né? Teve muito. Agora, esse professor que levava tecnologia, ou melhor, né, nem levar a tecnologia para o aluno e levar o aluno para a tecnologia, né? Sim. Ele era aquele professor que inventa moda, né? Geralmente ele é uma exceção na escola, né? Ele é aquele cara que fica inventando mais serviço, né? Não é Verdade. exatamente. Tem uma colega, né? Tem uma colega minha que falou que o apelido dela era Lá Vem. Lá vem, né? Na reunião, a hora que ela ia contar as coisas, as ideias dela, alguém Sim. falava, lá vem. Né? Ana, eu teve uma época, porque eu já trabalho com tempo com isso, rapidinho, você falou do Lá vem, eu me lembro dos apelidos que eram me dados ao longo do tempo. Dizia que eu era o cara da parafernália eletrônica. Isso mesmo, é o cara da parafernália, é isso mesmo, né? É Isso, aquele professor, dizia... infelizmente, esse professor, os projetos ligados à tecnologia na escola acabavam dependendo muito de uma, duas pessoas, né? Era um pouco isolado, né? Um pessoal que ficava ali brigando para o laboratório de informática funcionar, né? Que eu acho que muita gente viveu isso. Aquele laboratório que tem, sei lá, tem 20 máquinas, 12 funcionam. Né? Ou então aquele Wi-Fi que nunca funciona, ou então um Wi-Fi tão burocratizado que ninguém consegue ter acesso. Isso. Então, esse tipo de situação era vamos chamar assim, né? Já que está todo mundo falando em novo normal, né? E os críticos estão falando em falso normal, eu acho que a gente pode tentar se lembrar disso, né? Essa situação da pessoa que queria trabalhar com tecnologia, e é engraçado porque mesmo os documentos oficiais falando tanto em tecnologia, mesmo os parâmetros curriculares nacionais já falavam em tecnologia. A Base Nacional Comum Curricular fala de tecnologia o tempo todo, né? Mesmo assim, a tecnologia não entrava. Não entrava, estou falando, não entrava de sola, né? Entrava só aqui, ali, comendo pela beirada. Infelizmente, os projetos eles se encerravam, né? Então, assim, aquele professor fez um projeto super legal, mas se ele parar, nada mais acontece. Né? Aquele professor que teve uma ótima ideia, usou uma tecnologia, não sei o quê, mas era um projeto, no sentido de uma coisa que tem começo, meio e fim. Não era um programa, né? Uma coisa assim para ocupar todo o tempo, né? Para ser feito sempre e tal. Eu acho que a gente tem que ter uma certa serenidade para pensar que a gente não consegue ficar atualizado o tempo todo. E isso é tranquilo nesse sentido. Sim. As tecnologias mudam muito, muita coisa nova aparece. É igual eu fico brincando, né? O pessoal fazendo dissertação sobre blog até hoje. O blog já tem 20 anos. Então, tem gente que fala como se fosse novidade. O blog tem 20 anos, gente. Então, assim, eu fiz como novidade, né? Em muitos contextos. Ana, você fala do blog, e aí eu fiz mestrado estudando blog, né? Fiz mestrado, depois engrenei essa pesquisa que eu acabei indo para o doutorado na UFBA com essa temática. Aí você toca numa questão dos blogs, e eu queria
aproveitar para provocar de novo, sem cortar, que vai na mesma linha, um texto que você escreveu com a Carla Viana Coscarelli, é um artigo teu que fala, é o artigo 2 de um livro chamado Tecnologias para Aprender, né? Depois você pode botar o link aí, o caminho que você achar que deve. E lá, nessa provocação, você chegou no blog, eu estudei blog com os blogs dos professores, isso no mestrado, dos professores das escolas públicas lá do sertão aqui da Bahia. Salvador lá dá 500 quilômetros, mais ou menos, de distância. E a época, isso foi nos anos de 2009, 2010. Isso já tem 10 anos já. O que acontece hoje, para a gente mudar para essa questão da escrita? Nesse texto que você chamou Leitura, Escrita e Tecnologia, questões, relações e provocações. E como eu estou aqui para provocar, inclusive as memórias, nas considerações iniciais desse teu texto, que eu li, está até marcadinho aqui, ó, de vermelho, né, de amarelo e tal, você cita o Olavo Bilac, né, nesse texto. Aí que ele fala da questão da escrita e tal, e a fala do Olavo Bilac, que você cita, abre aspas, já diz assim, o argumento que era aqui na gráfica da época, abre aspas, agora é o Bilac falando, já pouca gente pode consagrar um dia todo, ou ainda uma hora toda, a leitura de 100 páginas impressas sobre o mesmo assunto. Esse é um dos nós, Anelisa, que a gente tem desde sempre com relação à transposição, ao atravessar dessa ponte para ensinar leitura e escrita com as tecnologias. E com os blogs, são assim. Os blogs, eles são tidos como o diário, né, que o cara relata lá cronologicamente, né, nunca foram valorizados do ponto de vista do espaço de escrita e produção pelos estudantes, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como esse evento, né, pode fazer com que a gente reconheça que não é novo, mas que é uma ferramenta que pode contribuir para a nossa atividade, nossa produção desse conhecimento para fazer a travessia. Eu vou pôr o link aqui, gente, que é o livro da Carla Coscarelli, isso que ele falou. Vou pôr o link do livro. É claro que não é o livro, né? Porque eu vou pôr o link da parábola, para vocês verem a capa dele, né? Se alguém quiser adquirir e tal. É um livro que a Carla organizou com vários capítulos, né? E o meu é esse aí que o Roberto falou. Eu acho assim, as ferramentas estavam aí, são muito interessantes. O blog, você vê, eu estava falando aqui, o blog tem 20 anos, e ele está aí. Para a escala das coisas digitais, ele é um negócio que dura, né? Sim. Porque tem coisa digital que a vida é muito curta. Nas coisas digitais, a vida é mais curta, né? E aí tem coisa, por exemplo, Orkut. Você vai olhar, o Orkut existiu e desapareceu em pouco tempo. Tem coisas que somem, né? Elas vão sumindo e vão aparecendo outras, às vezes são melhoradas, né? Umas coisas melhoradas das anteriores. Mas, assim, tem coisas que estão durando bastante. O blog é uma que está estável, né? Está aí. Ele mudou, ele ficou mais fácil, hoje tem provedores diferentes, ele era mais difícil de mexer, né, no começo. Sim. Então, assim, o negócio está aí até hoje. O que acontece? Está aí, mas um monte de gente ainda não incorpora ele em nada. Né? E eu acho que tem a ver com os tempos escolares, que são muito curtos. Eu vivo brigando por isso, porque eu acho a aula de 50 minutos um absurdo, não dá para fazer nada. E quando você tenta levar a tecnologia, não dá para fazer nada mesmo. Muitas vezes você leva 15 minutos para sair de uma sala e ir para outra. Né? E levar um monte de aluno, e botar todo mundo logado na máquina lá e tal. Então, o tempo tinha que ser outro, né? Mais dilatado.
E no caso do blog, não só do blog, de vários recursos que a gente poderia usar mais, a gente nunca usou por muitas razões, né? Agora, tem aquele professor que nunca quis, nunca se interessou, achava, isso aí nem né, vai me dar mais trabalho, uma coisa chata, uma coisa que eu vou ter que aprender, né? Esse era um problema. Isso é uma coisa que eu vou ter que aprender. Eu não sei mexer nisso, e aquele desconforto da coisa que a gente não sabe fazer, né? Que foi o desconforto que eu vi abalar e desequilibrar muitos colegas nessa virada da pandemia, quando as escolas em que eles trabalham apareceram com um ambiente virtual que eles nunca tinham ouvido falar. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma determinada escola que em uma semana comprou, né, assinou o Windows Teams e mandou todo mundo entrar lá e acabou, né? Entra lá, faz logo aí, vê como é que é. Não teve tempo de, eu queria me capacitar, né? Eu queria me qualificar. Não deu tempo. Então, essa entrada repentina, imagina assim, para nós que gostamos do assunto, causa um pouquinho de desconforto, mas a gente vai lá, a gente entra, como a gente está acostumado, a gente entra e acha parecido com alguma outra coisa, você sabe mais ou menos onde estão as coisas, você tem essa disposição de abrir, olhar, aprender, né? Sempre que um aluno meu me fala, eu estou usando tal programa para editar áudio, eu corro lá para ver como é que para ver se é fácil, se é intuitivo, enfim. Agora, tem um monte de colegas que não têm essa disposição. Eles sofrem. E esse sofrimento, naquela tipo de colegas que não tinham esse interesse, né, não estudam tecnologia, não usam assim, que choraram muito naquela primeira semana. Chorar mesmo, da pessoa ficar mal, ficar... Por quê? Aquele negócio, aquele sentimento ruim de, meu Deus, como é que eu vou aprender isso de uma hora para outra? Aquela hora que você abre, imagina uma pessoa que não tem muito... Eu não estou falando de gente velha, não, né? Que é outra coisa que eu combato. Isso não é velho, não, gente. Não tem nada a ver com velho, porque ficou essa ideia de que gente nova nasce sabendo e gente velha não sabe nada. Não, não é. Gente jovem, que não tinha esse interesse só. E aí, de repente, a pessoa, eu não sei como é que é, eu não vivo isso, mas a pessoa abre ali um ambiente virtual que ela nunca viu na vida, mesmo, não está acostumada, não sabe como é que é. Aí ela abre e precisa pegar, aí vem a outra etapa desesperadora, né? Pegar tudo que ela tinha planejado, sempre planejou presencial, e tascar ali dentro, né? Com uma semana de prazo. Teve escola que exigiu que o professor colocasse o ano inteiro ali. Não deu tempo, né? Porque tem coisa que a gente vai fazendo ao longo do bimestre, do trimestre, aí depende, né? Você vai ajustando, vai colocando. Não, a escola falou, tem que colocar tudo. E a pessoa saiu desesperada para, né, colocar tudo ali. E uma noção, até isso eu acho que vem também sendo aprendido, de que aula é uma coisa que tem que ficar fazendo streaming com o aluno. Teve escola que exigiu isso, que o professor ficasse sentado na frente do computador, simulando o horário em que ele estaria na escola. Então, por exemplo, de 7 da manhã a meio-dia, na frente do computador, falando ao vivo, né? Matando os alunos também de estresse, né? Então, assim, verdade. Eu acho que a gente tinha situações que já dava para entender o que podia funcionar, o que podia ser legal, mas não desse jeito que foi uma ruptura. Agora, por outro lado, se a gente for inteligente, se a gente conseguir fazer uma boa gestão disso, se a gente achar que é uma oportunidade, a gente pode passar esses meses aprendendo muito. E depois, né, um dia, talvez, quando a gente tiver aula presencial, a gente até use coisas que a gente aprendeu nesses meses. Eu estou querendo dizer o seguinte, aquele professor que detestava, estou falando do extremo oposto, né? Até aquele professor que detestava, que falava, de jeito nenhum, ele está fazendo agora. Porque ele não teve opção, né? Não foi escolha dele.
Aí pode ser que mais pessoas entendam como certas coisas funcionam, porque tem coisa que a gente não faz porque a gente não conhece. Se a gente conhecer e por acaso entender que pode ser legal, pode ser melhor, alguma coisa que os meninos funcionem melhor, por exemplo, né, em alguma situação, pode ser que depois a gente continue usando coisas interessantes, né? Que seja uma incorporação noutra proporção, claro, né? Se a gente voltar para o presencial, a proporção muda de novo, que agora está 100% remoto, né? Mas aí, vamos pensar assim, se a proporção era 98% presencial e 2%, estou sendo otimista, 2% coisas digitais e remotas, essa proporção pode mudar depois, né? Quando a gente... Sim. Eu acho que é uma boa chance, né? Não sei. Eu estou entendendo Isso. como... Estou tentando, inclusive, converter isso num momento de aprender muito, de conversar muito. Tenho participado de um monte de conversas, né, com gente do país todo, vendo como que as pessoas estão fazendo nos lugares. Eu acho isso um aprendizado imenso. Sim. Ana, entrou aí nos comentários uma questão, acho que é Andréa Hack, que comentou que eu já ia engrenar, que é mais um nó. Lembra que a gente está tratando de nós para depois construir as pontes. Que nesse contexto vamos dizer assim, da invasão domiciliar, estou chamando assim, a gente até no grupo de trabalho, de pesquisa que eu tenho, a gente já até discutiu sobre isso, viu, Andréia? Depois você vai lá no nosso grupo, tem uma página no Instagram que é @geomad.campus5, que tem a resposta para isso, que é da intimidade, da invasão da intimidade das tecnologias na casa das pessoas. E aí, Ana, tem uma coisa interessante, é que nós vimos os nossos espaços familiares invadidos ou expostos, a nossa intimidade expostas ao mundo por conta de que a escola, entre aspas, veio para dentro de casa. A gente trouxe os alunos para dentro de casa. E muitas, eu quero lembrar de uns memes que rolaram aí, que é a professora que está dando aula ali, fazendo o streaming, como você falou, se acabando para dar a aula, o conteúdo, essa massificação, e de repente aparece o marido de cueca, o menino dizendo que tá... Eu vou confidenciar, tem um colega que a gente estava discutindo sobre isso, e ele disse, Roberto, eu estava gravando a minha aula, deixei para gravar a minha aula às 11 horas da noite, né? E aí, quando eu estava gravando a minha aula, no meio da aula, ele é professor de música e tal, e quando eu estava gravando a minha aula, de repente, minha filha acordou e veio gritando, papai, eu preciso ir para o banheiro, né? Então, essas coisas, assim, já emendando a pergunta, a questão da Andréa Hack, que entrou aí, como que, nessas suas conversas com outros pesquisadores, com outros professores, como que a gente pode desamarrar esse nó da invasão da privacidade, a intimidade que foi exposta, inclusive as nossas deficiências em produzir esse conhecimento? Como que tem sido o seu olhar de pesquisadora sobre essas questões aí? Eu acho assim, primeiro, o professor sempre teve a casa um pouco invadida, um pouco em relação a hoje, né? Porque todo professor sabe quanto trabalho a gente leva para casa. Eu conheço alguns professores muito próximos de mim, não conheço nenhum que não leve um monte de prova, né? Um monte de trabalho, um monte de coisa para dentro de casa, e em algum momento você precisa corrigir, você precisa comentar, você precisa ler trabalhos, final de semestre, né? A gente leva aquele monte de resenha, aquele monte de artigo, aquele monte de coisa que você fez. Eu dou aula em 3 níveis, né? Então, médio, graduação e pós-graduação. Isso sempre veio para casa comigo. E isso sempre incomoda as pessoas de casa quando não são professores também, né? Porque você passa o domingo lendo, né? Você passa, às vezes, um feriado
gasta o feriado fazendo uma correção de uma coisa que você precisa devolver logo. Então, eu quero lembrar que a vida de professor, essa vida profissional nossa, inclusive tem um pedaço aí do nosso salário que é calculado pelo tempo de trabalho em casa. Eu quero lembrar, então, né, que essa vida de professor, ela sempre foi uma vida meio misturada. Isso, eu lembro de várias vezes na minha vida, ter que explicar para alguém, por exemplo, um ex-marido, alguma coisa assim, né, que não era igual ao trabalho dele. Aquela pessoa que trabalha num lugar, que é um escritório, aí ela fecha a mesinha dela, levanta, vai para casa e nem pensa no trabalho até o dia seguinte. Né? Eu nunca tive isso na minha vida, não sei como é. O meu trabalho está comigo o tempo todo. É aluno mandando coisa no WhatsApp. Quando a gente orienta pesquisador, por exemplo, né, mestrandos, doutorandos, eles têm acesso a gente, assim, domingo, sábado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode achar um absurdo e falar, não, eu não quero, tem que pôr limite. Agora é pior, né? Porque a aula digital, você tem que pôr limite mesmo, porque os alunos ficam ali achando que você está 24 horas conectado. Então, eu quero primeiro lembrar isso, que a vida de professor não é uma vida de privacidade nesse sentido 100%, né? Tem essa de levar... Por exemplo, eu tenho colegas que têm o carro deles é cheio de livro, papelada, apostila. Aquela pessoa que você vai pegar uma carona, ele sai tirando as coisas assim do chão do carro, aí abre o porta-mala para botar uma compra, não cabe compra, porque tem pilha de prova, uma loucura, né? Então, eu quero lembrar isso para pensar que não é tão radical nesse sentido. Estamos um pouco acostumados com essa invasão do trabalho na nossa casa. Agora, a gente nunca teve que mostrar com câmera esse trabalho, né? Não tinha uma câmera, parece um Big Brother, né? Não tinha uma câmera ligada lá. E o que acontece? Para muita gente, não existia, ou não existiu até agora, um espaço dedicado, né? Tipo um gabinete. Muita gente corrigia a prova na mesa da sala, né? Eu tenho um irmão que é professor de biologia. Em determinados momentos do ano, você chega na casa dele, eu não estou exagerando, gente. Ele morava num apartamento aqui em Belo Horizonte. A gente chegava no apartamento dele, tinha prova no chão, no corredor, assim. Ele ia fazendo pilhas. Então, era uma coisa que ocupava a casa. E aí eu estou pensando no seguinte, essa câmera que incomoda demais, né? Essa câmera que você é obrigado a colocar num lugar que é o lugar de passagem dos outros, né? Do marido, do filho, da filha. Você tem que lidar com esse tipo de invasão agora. O problema é a câmera, né? O problema é eu ter que ficar num lugar qualquer da casa com um equipamento que não é muito adequado, para ficar igual a gente estava outro dia numa banca de uma defesa e a professora, uma hora passou a filha dela atrás dela, assim. E aí eu perguntei, olha, Juliana, essa é sua filha? Porque eu não vejo a menina há muito tempo, já é uma moça. E aí eu falei, sua filha que passou aí? Aí ela riu e falou assim, pois é, passou. Eu tinha falado que estava proibido passar aqui atrás, né? Então, quer dizer, como é que controla, né? Assim, isso é um incômodo muito grande, eu acho, para todos, né? Eu não tenho esse incômodo, porque eu sempre trabalhei muito em casa, sempre trabalhei demais, e gosto, prefiro ficar em casa trabalhando do que ir para o campus. No campus, eu tenho, né, uma condição muito precária, muito mesmo. Assim, para as pessoas que têm gabinetes no campus, você chega lá, tem uma sala com computador para você, um lugar com parede fechado, pode ser melhor. Eu conheço gente que prefere ir para o prédio da escola, da faculdade, porque tem um lugar para fazer as coisas. Eu não tenho. Então, se eu tiver que escrever uma linha no campus onde eu trabalho, eu não consigo. É impossível. É gente passando o tempo todo, a sala de professores onde tem o meu computador é aberta, não tem nenhuma privacidade.
e cada um chega e conversa, né? Aquela coisa mineira de contar causo. Então, você não consegue fazer nada. Se eu tiver que trabalhar lendo ou escrevendo, eu tenho que ficar em casa. Em razão disso, eu acabei fazendo um lugar, né? Tem uma estrutura para fazer isso, fechado, uma salinha que tem aqui onde eu estou, meu computador, minha mesa e tudo. Isso não me incomodaria, ninguém vai passar atrás de mim. O que pode acontecer é alguém chegar na porta e eu boto um recado na porta. É proibido passar porque está acontecendo alguma coisa, né? E não adianta muito, o povo lê o recado, passa por baixo do recado. Mas é difícil convencer as pessoas da casa, né? Da hora que você tá. Isso é um problema do trabalho, do home office, que sempre existiu. O home office você precisa ter disciplina, porque senão você não diferencia a hora que você está trabalhando e a hora que você não está, né? E no home office você acaba tendo que convencer as pessoas que moram com você de que você está trabalhando. Né? Você não está ali parado à toa na frente do computador, você está fazendo alguma coisa. Senão, principalmente as mulheres, as pessoas te demandam o tempo todo. Né? Só porque você está em casa, toda hora alguém te chama para pegar um biscoito, não sei onde. É bobagem, assim, né? Onde está meu chinelo, né? Onde não sei o quê. Esse tipo de demanda que acaba te impedindo de trabalhar. Então, esse tipo de coisa, num nível X, acontece com o professor. Nesse nível, botar uma câmera que fica espionando a minha casa, não. Né? Agora, isso é um pouco culpa da maneira como foi entendido, eu acho. Então, se a escola entendeu que a aula remota é abrir uma câmera e ficar falando na câmera, é esquisito. Né? Por que eu não posso gravar o vídeo? A hora, deixar gravado, né? Porque aí eu faço a hora que eu posso, com o cenário que eu quero, peço às pessoas, tá? Às vezes peço até ajuda, né? E ponho o vídeo gravado, que é um pouco mais seguro, que eu controlo, né, a situação. Outra coisa por que tudo tem que ser isso? Tem que ser câmera, tem que ser vídeo? Por que não pode ser pôr tarefa, indicar um vídeo para o aluno assistir, indicar uma coisa para ele ver, dar o link de uma cinemateca, por exemplo, né? Dar um link de um curta-metragem, dar um link de uma coisa, dar um prazo para eles assistirem, fazerem, debaterem, escrever uma resenha, escrever não sei o quê, sem essa invasão da câmera ligada ao vivo. Né? Eu acho que tem a ver com a maneira como isso foi entendido. Sabe? Então, assim, o professor eu tive que fazer isso. Essa webcam que eu estou usando, eu não tinha. Eu nunca precisei de webcam no meu PC. Eu usava o celular, outra coisa qualquer. Pandemia começou vou ter que arrumar uma webcam. Fiz isso rápido. Hoje, se vocês forem olhar quanto custa uma webcam, vocês vão ver que a indústria se aproveitou. Né? Então, eu acho que está errado, né? É um desconforto muito grande, mas a gente precisa pôr limite e fazer a gestão disso, como tinha que fazer antes, só que agora é mais, né, com outros recursos. Não estou te ouvindo, Robélio. Não estou te ouvindo. Ok, agora consegue? Ana, veja o seguinte, como nesse momento de pandemia, várias coisas ressurgiram no caráter da novidade, a conversa da vez, a gente já até discutiu isso no nosso grupo de pesquisa, é o seguinte, a palavra da vez são as chamadas metodologias ativas. A gente está até estudando isso para orientar um pouco melhor as discussões que vêm. Metodologia ativa, pegaram o John Bergman e perverteram a ordem do estudo dele. Enfim, tem várias falas que não estão encaixadas porque estão aproveitando do momento para forçar algumas realidades. Né? Uhum. E aí, quando você fala de indicar o vídeo, de fazer algumas atividades para além da câmera, eu queria que você, se possível, falasse um pouco a respeito de qual que é a sua compreensão, porque a gente da tecnologia, a gente tem uma compreensão
um pouco diferente de algumas práticas que esse pessoal está usando hoje, como o conceito de ensino remoto, EAD, está uma confusão danada. Eu queria que você tratasse um pouco, para a gente esclarecer, qual a relação que a gente pode estabelecer hoje com esses universos na educação básica. Como fazer gestão, você fala de gestão, um gerenciamento e uma gestão legal dessas tecnologias no conjunto das metodologias ativas? Bom, eu acho difícil falar isso em contextos tão diferentes, né? Eu faria, bom, tem 10 anos que eu dou aula num curso virtual, um curso EAD, né? Mesmo. Então, assim, as pessoas se matriculam para fazer a distância. É muito diferente dessa doideira que aconteceu agora com a gente, né? As pessoas já se matriculam sabendo que é um curso à distância, se matriculam por isso, que em geral é um curso de especialização. Então, a maioria são professores que estão buscando uma especialização em tecnologia, e esses professores são de várias partes do país, isso é a vantagem, né? Gente de qualquer lugar do país pode fazer aquele curso, mas já sabe que vai ser online, tem um ambiente virtual de aprendizagem que todo mundo entra, e normalmente eu trabalho com todos os recursos que eu posso, que eu acho que são pertinentes para aquela situação, equilibrando esses recursos. Então, no caso, o ambiente que a gente usa lá agora é o Moodle. O Moodle tem um monte de recursos, né? Eu posso colocar um monte de coisa lá. Eu não acho ele muito fácil de mexer. Mas, a interface, né, não é amigável. Não é muito... Mas ele, depois que você se acostuma com ele, ele resolve, e aí eu uso lá, eu tento equilibrar. Então, assim, cada disciplina leva 5 semanas. Essas 5 semanas, eu faço lá, semana 1, porque para mim, primeiro, coisa digital não se conta em minuto. Então, é uma coisa de você mudar o tempo do negócio. Então, eu trabalho com semanas. E estou trabalhando com adulto, claro. Mas o que eu estou querendo dizer? Que eu uso o recurso que eu acho legal para aquele determinado assunto. Então, tem uma semana que a gente vai trabalhar lendo um texto que está em PDF. Então, eu vou indicar esse texto, vou colocar ele lá, vou abrir um fórum, as pessoas vão ter que ler o texto, comentar, discutir, debater, um tem que ler o que o outro falou, enfim, tem uma regra do jogo. Aí, na outra semana, eu uso um vídeo, e aí as pessoas vão me entregar vídeo resenhas. Eu não quero resenha escrita. O que acontece nessa etapa? Muita gente nunca fez uma vídeo resenha na vida, a maioria. Então, a galera tem que se virar para arrumar grava, depois arruma um programinha de edição, depois, né, faz o roteiro da vídeo resenha. Eu dou um tempo, né? Vocês têm que fazer uma vídeo resenha de no máximo 3 minutos. Então, eles têm que lidar com o tempo, com os cortes e tal. Aí, depois, todo mundo posta os vídeos lá no ambiente. Então, eu estou querendo dizer que a gente pode ir alternando os recursos que estão à disposição. Não cansa muito ninguém, né? Você também faz as pessoas usarem o máximo de recursos que você pode ali. No fim das contas, todo mundo aprendeu, não apenas o conteúdo, mas o recurso. Então, eu acho isso legal de fazer. Na educação básica, eu dou aula de redação. Então, por isso que eu estou falando. Cada pessoa vai ter que analisar isso, né? O que muda o jeito de pensar? É que eu conheço o recurso e conheço o que eu tenho que dar. Qual é a minha disciplina, que coisas na minha disciplina são importantes e tal. Então, a pessoa tem que fazer esse cruzamento e ele é muito individual, né? Depende do... Então, o professor de biologia, ele tem outras demandas diferentes das minhas. Um colega que dê aula, por exemplo, aqui de literatura, ele tem um jeito, ele tem um conteúdo diferente do meu, ele precisa de coisas diferentes de mim. Eu acho, por exemplo, para ensinar literatura, tem até mais coisas legais, né? Tem muito filme, muita coisa, muita depoimento, muito documentário, umas coisas que eu não consigo muito usar, assim. Mas eu, como professora de redação do ensino médio, eu posso oferecer para eles, né? Cada semana, uma tarefa X, como eu faria na minha aula presencial, né? Na aula presencial, o que eu faço? Oficinas. Eu chego lá com propostas de produção de texto, que variam. Sim. Então, eu preparo produções de texto, por exemplo, eu estou dando aula para o 2º ano, graças a Deus, porque o 3º ano é mais chato, porque tem o Enem, né? Só quer saber de Enem e só pode ser
argumentativo e não sei o quê. Então, segundo ano, não, eles ainda aceitam variar, né? Então, eu tenho que preparar produções, né, propostas de produção interessantes, uso vários recursos e posso falar com eles assim, vou chutar, tá, gente? Mas são oficinas, então às vezes eles vão escrever durante a oficina, outras vezes a gente vai debater durante a oficina e eles vão escrever em casa e vão me entregar depois, e depois nós vamos debater esses resultados, né? Outras vezes a gente vai fazer aquela coisa mais processual, eles vão me entregar uma versão, eu vou comentar a versão, eles vão reescrever a versão. Então vejam que é semana mesmo, né? E tem uma para cada turma, uma aula de redação por semana, né? Às vezes duas. Então, para eu transpor isso para o ambiente virtual, não é tão complicado. Eu não acho tão complicado, né? Porque eu vou pegar aquelas minhas propostas ali e vou ter que pendurar lá dentro do ambiente. Vou dar para eles os prazos, etc. Qual que vai ser a diferença? Eu não estou lá vendo. Né? Quando a gente vai fazer oficina presencial, todo mundo na sala escrevendo, eu consigo passar, por exemplo, a turma é pequena na redação, são 15, 20 no máximo. Eu consigo passar de carteira em carteira, né? Quando eles têm dúvida, ele me chama, professora, como é que escreve isso aqui? Né? Professora, você acha que esse parágrafo aqui está bom? Eu não consigo fazer isso como eu faço no presencial. Mas eu disponho, por exemplo, de um recurso como o Google Docs, que me permite um controle até maior. Eu consigo saber quantos minutos ele ficou ali, eu consigo saber se eles estiverem fazendo coisa colaborativa, quem escreveu qual frase, né? Porque a cor é diferente. Sim. Então, assim, eu consigo sair de um ambiente, ir para o outro, pedir uma tarefa e controlar a tarefa. Então, eu acho que cada professor, na sua escola, com os seus alunos, com a matéria que tem que dar, tem que conseguir pegar essa matéria e pôr num espaço digital agora, né, pertinente para aquilo. O que eu acho que é difícil, que o pessoal está falando aqui, ó, com razão. Que hora que a gente faz isso? Né? Não teve nem tempo. Como é que essa transposição, ela precisa de tempo para acontecer. E ela foi jogada, né? A pessoa, de repente... E agora imagina a dificuldade quando você nem conhece os recursos. Você conhece o seu conteúdo, você não conhece o recurso. Como você vai imaginar? Eu imagino que eu conheço o recurso. Eu posso pensar, isso aqui dá para fazer naquele programa. Isso aqui dá para fazer naquele aplicativo. Agora, se eu não sei nada, e agora? Eu vou botar isso como? Onde? Né? Em que formato? Aí, gente, não tem jeito, é ajuda. É ajuda, tem que pedir ajuda. Tem um colega que sabe um pouco mais. Outra coisa muito legal, tem aluno que sabe. Né? Isso. Não todos também, mas tem. Aí que está uma coisa que eu, nas minhas aulas de tecnologias aplicadas à educação, no curso de licenciatura, eu sempre digo isso aos estudantes, né? Aos graduandos, e quando faço alguma fala assim. O que a gente sabe em relação à tecnologia, e aí eu já vou emendar para provocar, né? Em relação à curiosidade que os meninos têm e a oportunidade que eles têm de mexer nos dispositivos digitais, os formam na experiência, e a gente ainda resiste no medo, né? A gente ainda tem medo de mexer nas tecnologias por uma série histórica de coisas. Por exemplo, a gente tem medo de quebrar, sabe que a reposição é cara, enfim, o menino ele vai fazendo as coisas dele. E nesse lugar, eu tenho um menino de 8 anos, Davi, que Davi tem me ensinado, ele tem uns aparatos tecnológicos aqui à maneira dele, ele vai mexendo, daqui a pouco ele me diz, pai, você não é assim que faz, e já vai lá, como hoje é tudo digital, ele já vai tocando o dedo. E é com essa provocação que eu quero criar mais um nó para você desatar, para a gente atravessar a ponte depois.
Como você é pesquisadora de escrita, de leitura, eu também faço isso, no contexto dos letramentos digitais, o letramento literário, nananã, e aí eu quero dar um pulinho para trás e lembrar da coisa da alfabetização, que é onde está o nó hoje. No nosso grupo de estudo, Geomad, a gente fez umas discussões assim, criamos umas teses, porque nesse momento é interessante a gente dizer que a gente está dentro do fenômeno, a gente está dentro da pandemia, a gente está criando teses, isso tudo pode ser desmantelado pós-pandemia, pós-vacina, ou isso pode se confirmar. E uma das teses que a gente levantou, aí eu tenho umas meninas que estão participando, Juliana, Elaína, Bárbara, uma galera que é do mestrado que me acompanha nessas aventuras. A gente percebeu e construiu uma tese mais ou menos o seguinte: a escola, principalmente da educação básica, ali das séries iniciais, os meninos vão ter que rever e vão ter, eu estou forçando, podem me condenar depois, se a tese não se confirmar, né? Enfim, vai fazer o quê? E a especulação a gente tem que mudar a compreensão dessa perspectiva da pinça, de reconhecer esse menino que escreve bonitinho, pega bonitinho na caneta, no lápis, para esse menino que mudou a perspectiva da pinça para a digital. Então, agora o menino resolve muitas coisas, não mais com a pegada de pinça, mas com o uso da digital. Eu queria que, para o ensino de escrita, para a perspectiva desse contexto, eu queria te dar esse nó para você desatar, para a gente construir um entendimento. Como pensar o letramento desses meninos que estão aí na escola e a alfabetização na perspectiva de adquirir a escrita como uma tecnologia de aprendizagem. Eu faço uma ponte aí para desatar esse nó, para mim é muito tranquilo. Ele não é um nó. Eu acho um falso nó. Sabe por quê? A ponte, para mim, assim, não é jogar uma coisa fora para pegar a outra. É ficar com as duas. Sim. Todas as pesquisas que eu faço com os meninos de ensino médio, eles me mostram com muita tranquilidade que não é exclusivo. Eles não sentem que eles têm que jogar uma coisa fora. A gente é que tem uma mania de pensar competitivamente nesse sentido, né? Como se pensar, isso vai acabar com aquilo. Eles estão interpolando, e na maior tranquilidade, porque depende da conveniência até. Então, eu acho que ele vai precisar da pinça. Ele vai precisar, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo muito social e político. Vocês devem ter acompanhado aquele policial lá nos Estados Unidos que matou um negro sufocado debaixo do joelho dele, né? Sim. E vocês acompanharam também o que aconteceu depois. Como é que as pessoas foram para a rua, ficaram mais de uma semana se manifestando, enfim, aquela coisa do vidas negras importam, né? Então tá. O que as pessoas levam para a rua? Elas levam cartolina, elas levam papelão, elas se manifestam e levam cartazes. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas escrevem muitos desses cartazes à mão. Sim. E isso funciona. Então, eu estou pensando aqui na multimodalidade, naquela coisa toda da semiótica social, no Kress, no Van Leeuwen, né? Eu estou pensando o seguinte, gente, é a complexidade da cena nossa. Então, não é que o cara não precise aprender uma coisa como se ela tivesse ficado obsoleta, atrasada, desatualizada, para fazer outra. É que em determinados momentos precisa de uma, em outros momentos precisa de outra. A escrita manuscrita, por exemplo, ela já foi a única possibilidade que a gente tinha de escrever, a única. Então, vamos pensar ali, mais ou menos, até 1450, o único jeito de escrever um texto e copiar um texto era à mão. Né? Até o Gutenberg aparecer e inventar aquela prensa dele lá, mágica,
né, e transformar a tecnologia de escrita assim, né, radicalmente. Então, ele pega um texto, faz uma espécie de carimbo, né, faz a montagem lá na máquina dele, faz uma espécie de carimbo e começa a prensar os textos iguais e a espalhar, quer dizer, ele conseguia fazer, sei lá, 100 páginas por dia, uma coisa absolutamente absurda. Imagina a velocidade de alguém copiando à mão e a velocidade de uma folha sendo prensada, né? Deixa eu segredar um negócio para você. Eu tenho os meus familiares, eu tenho uns parentes que são empresários do ramo de gráfica. Sim. E nos anos 80, ali, eu tenho um tio que tem, até hoje ele tem gráfica, enfim, editora, e eu me lembro, você me falando disso, me fez lembrar dos impressos que tinha na gráfica do meu tio, que era feito com o chamado linotipo, as palavrinhas de chumbo, que eram montadas numa chapa e depois era prensada. Às vezes, quando a máquina quebrava, era feita a prensa no braço, né? Uhum. E fazia as notas fiscais, enfim. E aquilo ali, só para reavivar a memória, aquele evento, eu me lembro que logo em seguida, já no começo dos anos 2000, por aí, ele passou a ter uma máquina digital, não era copiadora, era uma máquina, uma impressora digital. Faziam os trabalhos no computador e depois de aprovado passava direto para a máquina digital. Aí o que se fazia 10 talões de nota fiscal, por exemplo, num dia, fazia em segundos aquilo lá. E com isso, a gente passou a ter, só nessa memória aí, uma questão que eu queria, já engrenando, te interrompendo, desculpe, mas, assim, de como você, pesquisadora de escrita, já escreveu vários livros sobre isso, eu queria que você falasse depois sobre o livro de escrita, né, escrever, que você tem editado recentemente, e queria também que você falasse, nesse nó, como a gente, hoje, literalmente obrigados ao universo e a... Você não gosta muito da expressão da cultura, dessa cultura de escrita digital. Eu queria que você falasse um pouco como você compreende esse universo da chamada escrita e literatura digital, que estão agora, tudo é digital, tudo é literatura digital, tudo é livro digital, sem fazer a diferenciação entre o que é um e-book e o que é um livro digitalizado. Eu queria que essa escrita, você falasse um pouco sobre esse nó aí que a gente está tendo hoje. É outra coisa engraçada que depende da perspectiva de que a gente olha. Essa diferença de livro digital, digitalizado e tal, para quem está lá fazendo, ela é mais clara, né? A gente está chamando de e-book quase um genérico. E as tecnologias de fazer cada um são diferentes. Para quem consome sem se preocupar com isso, talvez não importe muito. Se eu tenho um tablet ou eu tenho um Kindle e eu enfio meus arquivos ali e leio, eu talvez não esteja tão interessado em que extensão que aquilo tem, como que aquilo foi feito. A maioria das pessoas não se interessa muito por isso, ela só quer baixar, pegar, de preferência de graça, colocar lá no equipamento dela e ler, né? Agora, para quem está no mercado daquilo, né, para quem está fazendo, faz diferença. Então, mas faz diferença por muitas razões, né? Maneira para evitar pirataria, por exemplo, né? Qual que é mais seguro, né? Qual que desconfigura menos, enfim. Agora, a literatura, para pensar na literatura brasileira, por exemplo, no mundo inteiro, mas a literatura brasileira, nunca se publicou tanto livro impresso, nunca. Então, assim, por mais que existam iniciativas digitais, e, por exemplo, revistas literárias, a maioria digital, né, estão na internet, o livro impresso continua sendo o sonho de um monte de poeta, contista, romancista, continua com prestígio lá em cima. A maioria dos nossos prêmios precisa mandar a obra impressa para concorrer ao prêmio.
Então, é muito curioso, porque não acontece desse jeito. A diferença talvez seja nas tiragens, porque hoje as tiragens podem ser muito baixas. O custo não é tão alto, né? Porque dependendo da tecnologia com que se imprimia um livro, não dava para fazer 50. Você tinha que fazer no mínimo 300, 500 para valer a pena. Hoje não, com a impressão digital, você faz 30. Você pode fazer um livro para dar para sua família, sem a intenção de ficar rico, ter lucro, sei lá. Então, os livros impressos, eles continuam muito fortes, tanto do ponto de vista simbólico, né, que para muita gente, enquanto você não tem um livro impresso, você não é um escritor. E para muita gente, a saída do digital ela é mais barata, a gente acha que tem uma circulação maior, mas pode não ter, né? A gente trata como se o digital, assim, eu vou pôr ali, todo mundo vai ver. Não, todo mundo vai ver, não. Né? Ele fica perdido ali, se você não souber fazer a propaganda corretamente, aquela coisa de palavra-chave, de motor de busca, né? Se você não sabe fazer, também não adianta. Então é outro nó que não é muito nó, não, sabe? Ele é uma briga simbólica que tem acontecido francamente também nos últimos 25, 30 anos. Porque quando a tecnologia digital chega, né, na vida dos livros, eles sofrem um abalo, mas eles continuam aí convivendo. E agora estão dizendo que teve um aumento de venda de livro de 30%, mais ou menos, porque as pessoas não podem ir às livrarias, em tese elas consumiriam mais. Mas é curioso, porque aí tem que ver qual é o porte da livraria e tal, porque as livrarias pequenas estão sofrendo, estão quase fechando. Nesse evento da aquisição de livros, tal, eu li recentemente que sempre nas crises, dizem que nas crises estão as oportunidades, mas as oportunidades para os grandes, né? Que tem estrutura. Diz que o Amazon, eu li alguma coisa em algum lugar, que o Amazon está ganhando aí bilhões por conta de todo esse processo de vender livro impresso, digital, todo o conjunto, né? Então, esse evento... A Andréia também, a Andréia está falando um monte de coisa legal, a Andréia Hack, ela fala aqui, a portaria do MEC, como que fica a questão da exclusão digital, a realidade de um contingente enorme de alunos. Isso é um ponto muito importante. Na minha instituição tem um monte de alunos excluídos porque não tem acesso. Hoje saiu uma portaria, alguma coisa do MEC, falando que vão garantir de graça a internet para todo mundo, os alunos universitários e de institutos federais e tal, que tiverem em situação de vulnerabilidade. Não sei como que eles vão fazer isso, mas saiu hoje uma resolução do MEC sobre isso, prometendo dar jeito nisso. E aí depende muito de cada instituição com uma política, né? Como é que vai chegar nesses alunos, que equipamento, o que faz? Você empresta. A UFMG, por exemplo, está com um monte de programa assim, de empréstimo de notebook, enfim, tem um monte de coisas que estão tentando fazer para alcançar esse pessoal. Então, vamos ver, né, se vai funcionar. Eu ia exatamente chamar a atenção dessa fala de André, mas você adiantou. E aí eu quero puxar um pouquinho, esticar um pouquinho essa corda aí do nó, que essa promessa, essa atividade de exclusão, a gente viu que nesses últimos tempos várias discussões foram feitas acerca do processo excludente que são as tecnologias, né? Esse formato que a gente está tendo, e aí o nome a gente vai chamar do nome da hora, o ensino remoto, o homeschooling, essas coisas todas que criaram nesse instante. E aí uma coisa, Anelisa, que a gente tem visto e que ficou à margem dessa discussão, que também é de vulnerabilidade, é de exclusão, e eu queria que você ajudasse nesse pensamento, que esqueceram de dizer e de avisar que a maioria das escolas brasileiras
em todos, praticamente todos os níveis, não tem biblioteca. Sim. Né? Não tem biblioteca. E aí, esse processo, como a gente pensa nisso, nesse momento de dificuldade que a gente está passando por essa doença esquisita, que também não ter acesso à biblioteca é um processo de exclusão tão ou mais grave do que não ter acesso a essa tecnologia e essa promessa de que todos em vulnerabilidade social vão ter acesso à internet. Não estaríamos recaindo na mesma perspectiva, eu tenho a internet, mas não tenho a ferramenta, não tenho o celular, não tenho o notebook? Pode ser, o livro não chegou, né? Quer dizer, aí tem que ver, né? O livro didático chegou, a distribuição que o Brasil faz de livro didático em escola pública é um negócio espetacular, né? É uma operação logística gigantesca, quase nenhum país do mundo tem igual aqui. Tem coisa que deu, né? Funcionou. Eu estou falando de livro didático, né? Na minha escola eu vejo lá chegar caminhão de livro didático para entregar na mão dos meninos. O livro literário não, né? Tem um monte de tipo de livro que não chega. Biblioteca é complicado, porque a biblioteca é um equipamento cultural, né? Ela tem que existir na cidade, tem que ter tudo para funcionar. Nesse sentido que estão falando digital, talvez estejam falando em entregar um equipamento e a banda. Né? Aí eu não sei como é que vão fazer. Isso chegou, isso foi hoje. Né? Essa notícia foi hoje. Então é uma coisa para a gente ficar atento, porque nunca se fez isso. Né? É muito difícil, nunca se fez. Eu estou curiosíssima para saber o que vão fazer. Vai chegar? Né? Quem são? Teve alguém que perguntou aqui, a Adelaide perguntou, como é que mede vulnerabilidade? Cada instituição vai ter que ter seus critérios para... Tem, né? Porque as instituições têm os dados sociais, socioeconômicos, não sei o quê, dos alunos. Ver o que eles vão fazer agora com os dados de acesso, que eles não tinham. Sim. Então, é um negócio interessante da gente olhar. Eu acho que é um momento, gente, assim, é claro que eu estou abstraindo aqui a situação terrível, a doença, etc., que é um risco grande, né, para todos nós, mas eu queria dizer que é um momento de pesquisa muito rico, assim, né, um momento de olhar isso acontecer muito impressionante. Né? Acho que nós nunca mais vamos ver uma coisa como essa que a gente está vivendo agora. Então, é muito impressionante. E eu estou falando de nós, né? Lá na minha instituição, é uma instituição pública imensa, com não sei quantos conselhos para tudo, conselho disso, conselho daquilo, tudo é discutido, né? E na tentativa de ser o mais democrático possível. Então, eu me sinto dentro da discussão, né? Eu estou lá na discussão, eu estou acompanhando o que a instituição votou, o que os conselheiros votaram, quem concordou, quem discordou. É muito diferente de uma instituição, por exemplo, uma instituição privada que você não participa de nada. Né? Muito diferente. Eu, graças a Deus, estou num contexto em que eu consigo saber. Sai uma nota pública da instituição, sai uma resolução, uma portaria, eu recebo. Né? Eu acho que nas instituições públicas que são assim, que tem muita discussão, você consegue sentir que isso depende de nós. Né? As ideias que eu dou, pode ser que elas se efetivem. Eu preciso, todo dia alguém me pergunta como é que você acha que a gente pode fazer isso? E eu fico pensando, porque essa coisa está muito próxima de mim. Pode ser que eu dê uma ideia de como funcionar e que essa ideia seja executada. E aí eu vou ver na prática se a minha ideia funcionou ou não funcionou. Se não funcionar, eu vou ter que ter outra. Isso nessas instituições é muito na minha mão também, né? Todo mundo junto. Quando você trabalha numa instituição que a coisa cai na sua cabeça, é diferente. Você não falou nada, você não deu opinião nenhuma, você não pôde participar e tem que obedecer. Né? Tem que obedecer. Tem colega que obedece porque perde o emprego se não obedecer. Então, eu acho que cada um de nós tem uma situação muito diferente do outro. O que a gente está tentando fazer lá na minha instituição é alcançar essa turma que está sem acesso. Mas isso nunca foi feito antes. Nós temos que inventar um jeito de fazer. Né? Tem coisa que a gente não podia fazer porque não tinha segurança jurídica. Agora tem.
cada coisa dessa que o MEC solta, esse MEC aí que a gente não consegue confiar, né, que é outra coisa que a gente tem que lembrar, sem ministro, né? Você vê que o currículo Lattes não está valendo nada, enfim. Então, Já vi tanta piada sobre esse negócio do currículo é dele. verdade, verdade. Então, Verdade. assim, essas coisas, elas estão tão mudando todo dia que a gente precisa ficar olhando cada coisa que sai todo dia. Agora, por exemplo, desobrigaram, não sei se vocês viram, desobrigaram os 200 dias letivos, já estavam desobrigados. Agora desobrigaram as 800 horas. Exato. Né? Então, quer dizer, à medida que isso vai acontecendo normativamente, a escola vai podendo reagir também, porque como é que você propõe um calendário que não cabe no ano? Né? Então, é coisa para a gente ir vivendo, pensando, tentando fazer o melhor possível, eu acho. Então, eu tenho visto neste contexto algumas questões que elas surgiram de repente, e a ideia que se tem dado a elas é que surgiram agora. Essa falta de segurança jurídica, essa falta de recurso mesmo para a implementação dessas coisas. A gente vê o exemplo da saúde, que está o caos que está, que de repente todo mundo descobriu que a saúde brasileira, o sistema de saúde brasileiro estava em colapso, né? A educação vem nessa mesma pegada e, de repente, acham que as coisas aconteceram agora. Vinha tudo muito bem e, de repente, houve um corte. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem tido aí uma série de dificuldades. O problema é que agora a gente consegue visualizar isso de forma mais clara, né, porque está tendo uma necessidade social ampliada. Uma coisa que eu tenho refletido muito, inclusive aqui em casa, é com relação a essa doença. Porque o sentido que temos é o seguinte: tudo que aconteceu até agora, a gente não estava preparado, fato. Mas daqui a pouco, as pessoas estão achando, inclusive as instituições, que com esses novos protocolos, é o nó que eu vou jogar, esses novos estão criando protocolo para daqui a pouco voltar às atividades presenciais. Aí dizem que tem um protocolo que tem que ter menino espalhado por tantos lugares, sabendo que as salas e os espaços físicos não existem, né? E outra coisa que está preocupante, Ana, é o seguinte: as pessoas estão achando que o vírus, falar vírus, a gente, né, tá aí, ele veio tirar férias, ou então ele é, como diz no sertão, ele é o cachorro louco. Né? No sertão a gente tem uma expressão no mês de agosto, está chegando no mês de agosto, que saía quando era menino, começava a gritar um para o outro: bota os meninos para dentro de casa, porque tem um cachorro doido na rua. Aí corria todo mundo que estava na rua brincando, se escondia dentro de casa, esperando a notícia. Ou tinham pego o cachorro, ou o cachorro tinha ido embora. Aí depois acabou, volta os meninos tudo para a rua. E aí, como que a gente pensa nesse momento essas dificuldades? Que protocolo aí que você está no Cefet, que tem uma estrutura maior, já surgiu essa ideia de protocolo de retorno e previsão disso? Mal está surgindo de aula remota, de voltar para o prédio de jeito nenhum. Nós temos, bom, eu trabalho em Belo Horizonte, no prédio mais antigo, né, a sede, Campus 1, que é um campus que não cabe todo mundo, que já não cabia quem usava lá, né? É absolutamente impossível voltar aquele monte de gente lá, um prédio gigantesco, ocupa não sei quantas quadras, e não é um campus, tem um campus, o campus 2, ele é no outro endereço, na mesma avenida, no outro endereço é um campus, esse que tem árvore, grama e tal. O que eu trabalho é a sede, que é um prédio mais seco, né? Mas é um prédio imenso, é uma coisa... E a sala, com aquela cara de toda sala, né, gente? Se alguém tiver uma sala diferente, a minha é aquela caixote,
inóspita, com uns basculantes lá no alto, que para ninguém ver a rua, e metade dos basculantes estão emperrados, assim. Então, é aquela sala que fica todo mundo ali, passando calor e passando frio. Então, não acho possível. O que a gente precisa entender é que pandemia depois vira endemia, né? O vírus, se não tiver vacina, o vírus continua no ambiente, ele continua aí, ele não vai sumir, não vai acontecer um fenômeno de reversão que ele vai desaparecer. Ele vai ficar aí. E ele vai ficar adoecendo as pessoas num outro ritmo, que é o que os caras estão tentando fazer com a gestão das UTIs, né? Então, a gente não vai ter um fim de pandemia. A gente teve um começo de pandemia que foi repentino e jogou todo mundo nessa situação. Mas a saída da pandemia não é repentina, ela é longa. E muita gente ainda vai adoecer. Pode ser que nós adoeçamos lá na frente, né? Então, não tem como fazer uma coisa tão gradativa que garanta assim, que alguém possa te prometer que você não vai ficar doente. Não existe isso, né? Então, o risco do vírus, vou dar uns exemplos assim que todo mundo conhece mais, tipo sarampo. Sabe essas doenças velhas? Essas doenças assim que nossos avós tiveram? Elas nunca sumiram, tanto que agora teve surto de sarampo de novo. O que faz parecer que a doença não está lá e que você pode andar tranquilamente é a vacina. Aí, desde criança, quem acompanha cartão de vacina de criança, quem tem esse cuidado, sabe que você toma vacina a vida inteira. Você tem aquele protocolo enorme de vacina de criança, que você tem que levar o menino de 3 meses, de 6 meses, de não sei quantos meses. Aí tem dia que você vai, são 3 vacinas, 4 vacinas. A outra que é tríplice, né? Que é para 3 doenças. A outra é isso, a outra é aquilo. Isso são doenças que estão aí, que só não pegam a gente porque todo mundo toma vacina. Eu vou, de vez em quando, vacinar, porque a de tétano vence, por exemplo. A de tétano, de 10 em 10 anos, você tem que tomar. Se você não toma, acontece uma coisa, você tem um corte e tal, você morre de tétano, né? Agora, esse novo coronavírus, ele é uma doença nova para esse ambiente aí cheio de doença, né? E não estão encontrando nem tratamento, nem vacina para ela ainda. E como doença não é uma coisa que depende do tempo dos homens, né? A gente tem que esperar a coisa acontecer no tempo da natureza. Enquanto não tiver uma vacina e todo mundo vacinar e puder andar na rua porque o vírus não vai me pegar, não adianta, vai pegar. E escola é um dos lugares, se vocês olharem qualquer ranqueamento que tenham feito aí agora, os epidemiologistas, etc., é um dos lugares mais arriscados, porque é muito simples, é um lugar cheio de gente, um perto do outro. Onde tiver um monte de gente, um perto do outro, né, vai ser lugar de risco. A escola virou um problema nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, que é científico isso. Isso é científico, sabe? Lê uns textos de epidemiologista, lê uns médicos, sabe? Olha sobre vacina. Não fica vendo jornal da TV que não explica nada direito, não. Sabe? Você vê que grau de dificuldade que nós vamos ter. Então, eu não acredito que a gente possa ir para a sala de aula tão cedo, juntar todo mundo. Agora, os governos vão fazer isso por 2 razões. Eles vão fazer isso porque a economia manda mais que tudo, né? Porque eles têm que pôr as pessoas para trabalhar, têm que pôr as pessoas na rua, têm que pôr a economia para rodar. Então, beleza, todo mundo vai ter que voltar. Agora, se vocês repararem, aqui em Belo Horizonte isso é muito claro, eles estão fazendo uma gestão, eles não vão falar isso. Ninguém vai dizer isso. O prefeito não vai dizer isso. Mas eles estão fazendo uma gestão das UTIs. Então, vocês podem reparar que aparece no jornal para nós assim, ó, o prefeito vai relaxar o comércio, né? Vai relaxar as regras de confinamento. Aí, o que acontece? A população vai toda para a rua, abre o comércio, que não é essencial, e, incrivelmente, um monte de gente sai de casa, pega um ônibus, vai tudo para o comércio. Aí, daí 14 dias, aparece aquele monte de doente. Aí, o que a prefeitura faz? Endurece de novo as regras. Fecha o comércio, lota as UTIs,
dá 90% de ocupação de UTI. Daqui a pouco, o que a prefeitura vai fazer? Relaxar de novo. Gente, é muito evidente. É uma coisa assim, deixar soltar, prender de novo. Deixa soltar, prender de novo. Que é o tempo das UTIs irem diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Isso vai ficar. Isso vai ficar. Eu fico pensando, cara, eu não quero pegar essa doença de jeito nenhum. Morro de medo dela, porque é uma doença que ninguém sabe o que ela vai fazer com você, especificamente, né? É essa doença estranha que eu posso pegar e não ser nada, ser a tal da gripezinha, né? Como o moço falou lá, mas ela pode me matar, mesmo eu não tendo comorbidade nenhuma, né? Então eu tenho medo dela. A minha instituição descobriu, com os dados que eles têm lá, que mais ou menos 30% do corpo docente tem mais de 60 anos. 30% do corpo docente. Essas pessoas, elas têm o direito de não querer voltar. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender isso para entender que a gente vai ter que ficar bom noutra coisa. A gente vai ter que tomar todos os cuidados para não ser engolido por empresa grande, multinacional, para não engolir a gente, não transformar isso, a educação, no Uber, né? No novo Uber. Mas a gente vai ter que ficar bom noutra coisa, de outro jeito. Eu vou colocar para vocês aqui o link. Espera aí. Eu peguei o link da medida provisória que... Estou pondo aqui agora, tá, gente? Medida provisória que a Câmara já aprovou o texto que desobriga a tal das 800 horas, tá? Então, estou colocando aqui. Isso, né, é uma notícia da Câmara, tá? Não é nem de jornal, não. Já é a Câmara avisando o que fez e tal, como é que vai fazer, mas ainda não votaram os destaques, e os destaques podem modificar alguma coisa. Mas aprovaram, né? A medida está aprovada. Outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui essa mesa que o Roberto está aqui fazendo comigo, ela foi, o nome dela, e eu achei ótimo, Roberto, você pegar essa ideia dos nós, né? Mas eu me inspirei num artigo publicado na revista da Abralin, que, na verdade, é sobre aquela história dos nativos digitais. Sim. É deles que eu não gosto, né? Que eu implico sim, Então, é um artigo que eu chamei de Do Fosso às Pontes, porque o Prensky, que é o gente boa que inventou essa história aí de nativo digital, ele fala de um fosso, ele usa uma expressão lá que em português pode ser traduzida por fosso, um fosso entre alunos e professores. E eu acho que o que a gente menos precisa agora é de fosso. Então, é uma discussão sobre o texto dele, e eu vou explicando porque que eu acho que essa ideia de fosso não nos ajuda, uma metáfora ruim, enfim. Bom, a gente já tem aí 1h30 nessa prosa boa, e te ouvir é sempre bacana, mas eu queria dizer que, como você é referência para a gente nas pesquisas, eu uso seus textos com os estudantes, principalmente dos que NTCC e tal, eu quero dizer que sou um leitor de seus trabalhos e, né, como pesquisadora que você tem uma referência bacana. Então, quando eu conversei com a Ilmara, e aí ela perguntou quem que a gente poderia estender o convite, fazer o convite para essa atividade, eu pensei em você, e aí eu quis juntar, porque eu tinha lido esse texto, e como todos nós da tecnologia, leu o Mark Prensky, leu o Palfrey, eu já fiz um texto sobre essa briga do migrante, o professor migrante, o aluno digital, toda essa coisa, e aí a gente construiu esse tema, e a gente quer agradecer a sua disponibilidade por essa fala bonita e esclarecedora, e desses nós, falsos nós, e essas pontes
que a gente criou nesse 1h40 aí de conversa boa. Eu queria que você fizesse aí, falasse um pouco de seus livros recentes. Tem um livro sobre escrever que você publicou recente. Eu queria que você falasse um pouco já para a gente ir fechando essa hora de conversa, Anelise. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu vi que tinha bastante gente aqui. Eu fiquei tentando ver o pessoal aqui né, no chat para ver se eu também podia responder alguma coisa deles. Acho que respondi alguma coisa. E os livros é o seguinte, eu estou sempre escrevendo, né? Eu acho que o foco da minha vida é escrever, na verdade, é o que eu mais protejo, assim. Obrigada, gente. Eu estou vendo aqui vários elogios. Muito obrigada. Tomara que tenha sido produtivo para vocês. Então, assim, o último livro pela parábola foi o Escrever Hoje, né, de 2018 já. Antes tinha o Textos Multimodais, que foi de 2016. O Escrever Hoje é uma coletânea de vários capítulos que foram já artigos, alguma coisa assim, que eu acho que pode ser útil. Vários desses capítulos têm a ver com tecnologias, tem a ver com ponderações sobre formação de professores, escrita em multimodalidade, esse tipo de coisa. Então, eu acho que pode ser bacana. E os artigos eu tenho publicado, tem muita coisa mais recente. Eu tenho uma outra frente de pesquisa que é a edição, então eu fico atacando em 2 assuntos, né? Vocês vão ver que eu estou publicando muito sobre mulheres editoras, uma coisa mais feminista, assim, mas continuo atuando nessa seara aí das tecnologias. A Tatiana está pedindo aqui para eu pôr os contatos. Gente, Facebook, Anelisa Ribeiro, não tem erro, é meu nome mesmo. No Facebook eu sou muito ativa, gosto muito de divulgar coisas interessantes. Vivo divulgando eventos, chamadas de revistas, isso é bem legal. Então, Anelisa Ribeiro. No Instagram, é Ana Digital. Vou colocar aqui para vocês. Meu perfil do Instagram, eu tenho usado muito também. Obrigada, gente. Pessoal muito afetuoso. Aqui, ó, eu pus aí, Ana Digital. No Instagram, o que está acontecendo é que eu tenho feito lá muita divulgação de livro para baixar, né? Alguma coisa assim que tem a ver com tecnologia. E o Aula Aberta, que é um projeto de extensão que eu já tinha desde 2017, e com a pandemia eu pus ele no Instagram. Então, a gente tem feito lá palestras, bate-papos, na verdade, não são palestras, né? Bate-papos com pessoas muito legais sobre tecnologia e educação. Então, já tiveram lá, assim, Carla Coscarelli, Roxane Rojo, Clécio Bunzen, um monte de gente. E a aula aberta de amanhã é sobre avaliação no ensino remoto. Eu convidei uma especialista chamada Ione Rodrigues, e a Ione vai falar como a avaliação é um dos pontos que deixa a gente muito aflito, né? Porque no ensino remoto, o professor às vezes não pode aplicar prova, você dá uma prova e o menino está fazendo na casa dele. É um controle todo diferente, né? E aí eu chamei a Ione porque ela é especialista em EAD e é especialista em avaliação. E aí amanhã, 18 horas, deixa eu colocar aqui para vocês. Amanhã, 18 horas, no perfil Ana Digital do Instagram. A Ione vai. Eu sou sempre a mediadora, e a Ione vai conversar comigo sobre avaliação. Fica ali de 18 às 19, 19h30, a gente faz isso lá. É um projeto que tem me dado muita alegria, e eu tenho tentado levar especialistas que têm tido uma conversa muito legal, muito afetuosa, muito informal nesse projeto. É um projeto de extensão. Então, vocês estão super convidados. Quem quiser assistir a aula aberta, pode me seguir lá, que amanhã tem. O Anderson está me zoando aqui, falando que eu esqueci de falar da minha veia poética. Eu tenho uma veia poética mesmo, né? Eu sou escritora há mais tempo do que eu sou pesquisadora, e, de fato,
eu tenho, tenho esse lado, né, Anderson? Mas é um pouco o lado B, né, gente? Eu vou pôr para vocês aqui. Saiu hoje uma Ana, eu estou coletânea. achando, Ana, eu ia deixar esse finalzinho, pô, Anderson, você se antecipou. Eu achei aqui no Malamargens um poema bacana que eu queria encaminhar para o nosso final, uma coisa que ele é bacana, chama Afinal. Então deixa Lembra eu fazer desse, né? uma coisa aqui antes de você ler. Hoje Pá. saiu numa revista chamada Acrobata, uma revista do Piauí, muito legal. Hoje saiu uma coletânea de 7 poemas. Eu vou pôr para vocês aqui agora, quem quiser lá conhecer. Tá lá, 7 poemas de Anelisa Ribeiro, não sei o quê. São poemas de 2 livros meus, diferentes, que estão lá. Quem quiser ir lá conhecer esse meu lado, né? Mas essa Malar Margens é uma revista importante de literatura, que, nossa, super legal. E, então, obrigada, viu, Roberto? Obrigada a todos vocês que assistiram, participaram aqui até agora. Muito legal. O poema são 5 poemas de Anelisa e Afinal. Afinal, sobrou-me uma casa com livros. Além disso, relva, vidros e um cachorro de patas curtas. Restou-me também um filho, mas isso já é luxo. São esses eventos, e aí eu vi que a Tatiele pediu, Ana, volta aí para falar sobre a poesia e o processo editorial e tal. E aí, para a gente encaminhar nas memórias, assim, também, eu me lembro de um tempo da polêmica do poema na escola, do seu poema na escola no interior de Minas Gerais, se lembra dessa? Que teve um poema que foi mal interpretado, claro, que criou uma confusão danada, acharam que o poema era erótico, e que, enfim, já naquele tempo já tinha o povo que acreditava na genitália, de mamadeira de genitália, né? Então, eu estava deixando para anunciar esse momento da poesia, de toda essa brincadeira, no final. Já que Anderson adiantou, eu quero terminar caminhando com essas brincadeiras, né, Ana? Que é a poesia, essa poesia que nos mantém ainda com esse lado humano, essa possibilidade de ser humano, né? Alguém pediu aqui e para fechar aqui, no teu livro, pode citar o livro, se eu errar, você me corrige. Esse poema que eu li está em Poemas de Anzol de Pescar Infernos, é isso? Está na Patuá, não é isso? Isso, esse é um livro de 2013. 2013, isso. Aí tem outros, tem um de 2019, tem um de 2018. Isso. Então, Ilmara, está por aí, Ilmara? Alguém pediu para eu recitar um aqui, posso ler então um para finalizar? Pode, fica à vontade. É o poema que está hoje nesse especial aqui, que eu uso o link aí para vocês. Acho que ele tem um pouquinho a ver com o nosso momento. Chama El Niño. A poesia tem se escondido atrás das coisas e tenho me esforçado pouco para encontrá-la. Talvez a encontre, já morta, se envelhecida, ressequida, já será vantagem. Poesia também sofre na estiagem. Lindo, muito bom, é verdade. E nesse mundo, nesse evento áspero que a gente está, nesse deserto de humanidade, de respeito, de carinho com as pessoas, obviamente a poesia seria esse oásis, né, nesse espaço. Ana, eu já estou quase íntimo, né? Já da Ana, para aqui, Ana, para colar. A gente tem o Campus 5, o Prof. Letras, em nome da professora Ilmara, que é a nossa coordenadora, em nome do nosso diretor, o professor Dr. João Neto, que é o idealizador desse colóquio
o NEB 4.0, eu quero te agradecer assim imensamente pela disponibilidade e dizer que foi um momento muito bacana para mim, porque eu já assisti várias palestras suas e, enfim, como eu fico sempre no meu canto, tê-la dentro da minha casa foi uma satisfação muito grande e quero te agradecer profundamente. Ilmara, assuma as honras agora com Ana Elisa. Ana, gratidão e um abraço Obrigada, poético, Alberto. muita poesia na sua vida. Abraço para você também. Ilmara. Bom, só agradecer, né, muito a palestra da professora Ana Elisa, a conversa de vocês, agradecer a mediação do professor Robério, né, foram momentos especiais que a gente aprendeu muito e uma conversa muito agradável também. Né? Então, só agradecer muito, porque também nós já estamos com o tempo, né, um pouco corrido. A professora Ana Elisa, quero reforçar, recebeu o convite com tanta generosidade, com tanto acolhimento, né, que é preciso que a gente destaque isso, né? As pessoas estarem dispostas, as pessoas estarem querendo conversar, e a gente aqui também, do nosso lado, querendo aprender, querendo trocar. Então, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Até um outro Obrigada, dia. Ilmara. Obrigada e até a próxima. Até, Ana. Obrigado a todos que estiveram conosco. Parabéns no NEB, 40 anos, Campus 5, toda a turma que esteve conosco até agora. Sigam todos em paz e tenham aí os cuidados possíveis para que a gente consiga atravessar essa ponte, essa travessia, como dizia aí o Guimarães Rosa, desse deserto, desse sertão que a gente está passando agora. Ok, gente? Obrigado por tudo, Ana. Obrigado, Ilmara, João, toda a turma. Boa noite para vocês. Fiquem em paz. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.